Olá, rapaziada, mais uma vez com vocês. Se inscreve no canal, comenta, dá um like. É muito importante para vocês ver o canal e se inscrever. Faz o canal crescer. Valeu, rapaziada? Faz esse favor pra gente. Se inscreve no canal. Triste pensar que mesmo com 55 anos de idade e toda uma trajetória construída, um cara experiente, treina um grande clube do futebol inglês, com uma vasta experiência no futebol. Esse é o Luiz Henrique, técnico espanhol do Paris Saint-Germain. Desculpa, eu falei futebol inglês. Futebol francês. Ele treina o PSG. Consegue agir de forma tão pequena diante de um jovem como o Hendrick, que joga pelo Olympique de Lyon, da França. Negou um aperto de mão pro cara. O Hendrick deu a mão para ele, acho que já no final do jogo, e ele simplesmente ignorou o cara. Ele tá nem aí, parceiro. O Hendrick com a mão esticada, ele passou direto. É um grande imbecil, na minha opinião. O Lyon ganhou o PSG por 2-1 e o Hendrick fez um gol. É um cara que... você vê que esses problemas maiores, eu não vou entrar em detalhes, é sempre espanhóis. Vocês sabem do que eu estou falando. É uma raça que não vou dizer que não presta, que não são todos, alguns. E esse babaca, esse otário desse técnico aí do PSG, esse Luiz Henrique, é um imbecil, cara. Negar um aperto de mão para um garoto, porra. Negar um aperto de mão para um garoto. É um tremendo bunda lelê o que ele é, cara. Entendeu? Sem educação nenhuma. Deixa pra lá, cara. Se for falar, eu vou estressar e vou falar, pra ver se é um bando de um babaca. Entendeu? Leonardo Jardim declarou que o Flamengo não vai priorizar uma única competição, buscando ser competitivo no Campeonatos Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O técnico destacou o uso de rotação de elenco para manter a equipe inteira em todas as frentes, com o foco principal sendo sempre o próximo jogo. Eu não gosto muito desse negócio de ficar mexendo muito no time, mas se ele não vai priorizar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, se vai jogar os três com sequência, que mude o time, sem problema. E a gente já está vendo que o time que entra, quando saem alguns jogadores e entram os outros, entra com a mesma pegada. O time está muito bem com o Leonardo Jardim. É um baita técnico de futebol e eu já falei isso aqui. Não tem que ficar falando muito, não. Todo mundo já sabe desde a época do Cruzeiro que eu comentei sobre isso. É um baita treinador. Entendeu? Baita treinador. E falo mais, dentro do futebol sul-americano, não tem um igual ele. Não tem. Leonardo Jardim falou que não vai priorizar, beleza. Pontos principais na estatística de Jardim. Competitividade máxima. O treinador enfatizou o desejo de disputar todas as provas, sem deixar nenhuma de lado. Gestão de elenco. A utilização de todo o grupo permite ao Flamengo brigar em frentes simultâneas, mesmo reconhecendo as dificuldades, segundo informações. Foco no próximo jogo. Jardim refuta a ideia de priorizar um campeonato específico, tratando cada confronto como o máximo de responsabilidade, como no caso
do duelo pela Libertadores citado. Mudança de abordagem. A estratégia, diferente de temporadas anteriores, como noticiado por onde o Brasileirão foi colocado como prioridade. Nos outros campeonatos, o Flamengo priorizou o brasileiro, aí deixou a Copa do Brasil de lado. Isso aí ficou aquele mal-estar, entendeu? Que sempre começa com aquele não vou priorizar. Não vou priorizar, vou jogar todos os jogos da mesma forma. E foi tudo mentira, tudo lorota. Deu prioridade à Libertadores, conquistou, beleza. E deu prioridade ao Brasileirão, conquistou, beleza. Mas se conquista a Copa do Brasil, que foi muito fácil o ano passado, seria simplesmente a triplo coroa, entendeu? Mas, indignado, um foco total no calendário completo. A postura do treinador, visar manter o Flamengo competitivo no cenário nacional e continental, utilizando a profundidade do elenco. Entendeu? Então, eu espero que realmente ele jogue as 3 competições com empenho, vontade, determinação e brigue por todos os títulos. A gente sabe se vai conquistar? Não, é complicado. Mas que brigue pelos 3 títulos. Imagina. Seria uma felicidade só. Time, elenco e treinador tem. Time, elenco e treinador tem. O Flamengo assumiu a liderança histórica do ranking de pontos no Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, desde 2003, foi quando começou pontos corridos. Em abril de 2026, superando o São Paulo, com a vitória sobre o Bahia. O rubro-negro atingiu 1.455 pontos, passando o tricolor paulista, que soma 1.454. Após a derrota para o Vasco, de virada. O Vasco tirou onda. O Vasco é o time da virada. E a torcida do Vasco, fina, apoia o tempo todo. Mais vitórias. Além dos pontos, o Flamengo se tornou o clube com mais vitórias na era dos pontos corridos, superando o São Paulo. O Palmeiras aparece na 3ª posição, seguido por Internacional e Corinthians. O Flamengo assumiu o ranking de pontos, que era do São Paulo, e não vai perder mais, e assumiu vitórias também. É o clube que tem mais vitórias no Brasileirão na era pontos corridos. Aceita, engole. O Cruzeiro abriu conversas para contratar o goleiro John, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, a pedido do técnico Arthur Jorge. A busca visa reforçar a posição após a lesão de Cássio e inconstância de Matheus Cunha. Com o treinador também contando com o volante Gregório. O goleiro tem contrato com o clube inglês até 2028, mas não descarta o retorno ao Brasil, visando a Copa do Mundo. Isso aí é muito difícil, cara. Visar a Copa do Mundo, tem muitos goleiros, é complicado. Na minha opinião, o John é um grande goleiro, mas não tem cacife para a Copa do Mundo, não. O Cruzeiro busca fechar as contratações para a janela de transferências, que reabre em julho de 2026. Essas são as notícias para vocês, fresquinhas. Que o Cruzeiro realmente vai lá e busque. O John é um grande goleiro. O Matheus Cunha também é um grande goleiro. Mas o Matheus Cunha, ele... aquele negócio, ele é um altos e baixos que não consegue se firmar, não consegue ser titular em lugar nenhum. Entendeu? Isso lembrou muito o Paulo Vitor. Lembrava o Cantarelli na época, que o Matheus Cunha é cria do Flamengo.
O Diego também, né? Aquele ex-goleiro, que também tinha aquela. Agarrava bem, mas não tinha aquela coisa de agarrar, caramba, para a torcida chamar atenção. Então, que vá lá, traga o John, provou no Botafogo que é um grande goleiro. Então é isso aí, rapaziada. Curte, comenta, se inscreve no canal. A gente agradece a vocês. Valeu? Deus abençoe cada um.